Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade, pode se sentar. Samuel e Thalita vão ter um recado para os teens. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja, tudo bem? Eu sou o Samuel, essa é a Thalita. A gente é líder do grupo de adolescentes e a gente está com uma série lá com eles sobre Comece a Festa, é o tema da festa. E lá a gente está falando sobre celebração, sobre formas que a gente pode mostrar Jesus nas nossas vidas. Inclusive hoje o tema é empatia, né? E semana que vem a gente vai estar terminando essa série e com isso a gente vai fazer uma festa com eles, tá bom? Então vão ter gincanas, brincadeiras e vai ser um tempo bem legal com eles. Então vai ser sábado às 15h30. Essa semana a gente vai estar enviando um link de inscrição para que os pais inscrevam os filhos. Então se planejem aí, já deixem esse horário agendado, tá bom? Fechou? De 10 a 14 anos. De 9 a 14 anos. De 9 a 14 anos. Tá bom? Fechou? Amém. Os teens já podem se direcionar para o culto deles. Fechou? Não sabe dar recado que nem o pai, né? Sempre esquece de alguma coisa. Isso que eu já falei, não posso mais dar recado. Eu vou esquecer de alguma coisa. Amém. Dá para ler aí? Querem que acenda mais uma luz? Se não pede lá, o pessoal de trás acende. A gente vai ler bastante textos nesta noite. E mas fiquem tranquilos, vai dar tempo. A gente não vai ler todos os textos. A gente vai intercalar alguns. E vai dar tempo da gente comer nosso caldo, que está sendo preparado ali com muito carinho, para a gente ter esse momento de comunhão, né? Nossas cantinas são para a gente ter momento de comunhão, de relacionamento, para a gente crescer juntos. A gente está falando sobre ativar a nossa fé e a gente precisa trabalhar isso como igreja, e o pastor Jean já iniciou o culto falando um pouco sobre isso. A gente precisa vivenciar um pouco mais aquilo que a gente crê. A gente tem que parar com aquela ideia antiga, ou a ideia que ainda resiste nos nossos corações, de que eu creio e tá bom, para por aí, eu creio que Jesus morreu, eu creio que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, eu creio que ele vai voltar um dia, eu creio em tudo isso, mas o que isso faz de diferença na sua vida? Quais são os frutos que essa tua fé tem gerado em você? Quais são as mudanças que ela tem feito na sua vida? Quais são as obras, né? A gente falou sobre Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Quais são as boas obras que Deus já preparou para você praticar em Cristo, que você tem colocado em prática através dessa tua fé? Obrigado, irmã Rosa. Então, essa série é para a gente ponderar em algumas coisas, para a gente exercitar algumas coisas e para a gente vivenciar realmente essa fé grandiosa que inunda os nossos corações. Essa capacitação que Deus nos dá para vivenciar o Evangelho, para viver essa nova vida, essa nova criação. Nós temos alguns objetivos. Opa! Será que eu tirei a pilha? Não percebi? Não, está aqui. Aí. Provocar você para que coloque a sua fé em Jesus em prática, contrapondo o individualismo. A gente tem uma fé muito individualista, muitas vezes, né? Eu venho para a igreja e não tem nenhum problema sobre isso. Você vir para a igreja para ser curado, para ser liberto, para ir atrás de um emprego, mas o problema é você vivenciar isso por resto da sua vida. E muita gente vive dessa forma, vive a fé somente para as suas causas, para os seus problemas, para as coisas que ele está buscando em Deus. E não consegue viver essa fé de maneira coletiva, não consegue ajudar o próximo, não consegue vivenciar a mutualidade cristã, não consegue entender o Evangelho de Jesus, que é um Evangelho que diz que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E também confrontar a passividade, né? Essa ideia de eu creio e está bom. Eu creio. Simplesmente eu acredito em Jesus. Queridos, o próprio livro de Tiago diz que o diabo também crê, mas não faz mudança nenhuma na vida dele. Mas nossa vida precisa fazer alguma mudança.
E esses dois probleminhas, individualidade e a passividade, são a grande causa de os abusadores da fé manipularem a fé de vocês. Né? Eles usam muito essa ideia da individualidade, do individualismo da fé. Eles sabem que você precisa ir buscar essas coisas e eles usam isso e te manipulam de uma forma para você ficar dependente deles e dependente daquilo que eles falam. E essa passividade é a mesma coisa, porque você não questiona, porque você não percebe, porque você não lê, porque você não estuda, porque você não procura fazer mais, buscar um pouco mais de Deus, isso você vai sendo manipulado para o resto da sua vida. Então foi por isso que surgiu também, pois a série que nós falamos algumas semanas atrás, né? Feridos na Igreja, e nós queremos ensinar que viver pela fé é a melhor maneira de continuarmos a confiar em Deus e sermos curados de todas as feridas. Quanto mais você se envolve, o reino de Deus é assim, quanto mais você se envolve, mais chance você tem de ser curado. Quanto mais você se aproxima de Jesus pela fé, mais você vai ser trabalhado, você aprende a perdoar, você aprende a amar, você é curado das suas feridas e você consegue cada vez mais se envolver, uma coisa cíclica, né? Você vai se envolvendo, você vai crescendo, você vai se envolvendo mais, você vai crescendo mais, e isso vai também trazendo cura para a sua vida. E por último, para continuar a apontar o caminho para um crescimento saudável no nosso relacionamento com Jesus. Na semana passada nós falamos sobre a fé que nos leva a viver em comunidade. Nós falamos essa ideia da fé comunitária, da fé como igreja, de viver a fé e dessa mutualidade cristã. Nós ensinamos isso e falamos sobre isso na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre ative a fé que nos leva a responder ao chamado. Na semana que vem, ative a fé que vence o mundo. Hoje nós vamos falar sobre ative a fé que nos leva a responder ao chamado, mas o que significa ser chamado? Uma pergunta complicada, né? Porque a gente já pensa lá na frente. Eu sou chamado para o louvor, para o ministério de louvor. Eu sou chamado para tocar para Jesus. Ou tocar para a igreja, sei lá. Eu sou chamado para pregar o evangelho. Eu sou chamado para ser um pastor. Eu sou chamado para servir lá na cooperação. Eu sou chamado para ministrar para as crianças, para ser líder de alguma coisa. Eu sou chamado para isso, eu sou chamado para aquilo. E a gente entende chamado dessa forma. Especificamente dessa forma. E a gente muitas vezes entende isso é uma coisa que Deus está trabalhando e é uma coisa que vai ser gerada lá na frente. E a gente muitas vezes deixa os começos, os bons começos, passarem em branco e a gente vai tentando fazer e fornecer para as pessoas algo que já é algo lá para frente. E a gente não esquece dos primeiros passos. Mas o único, e talvez o chamado mais importante que nós muitas vezes deixamos passar é o simples chamado que Jesus faz para todos os seus discípulos. E como nós queremos viver uma cultura de discipulado aqui na igreja, nós sempre temos que buscar e valorizar os primeiros, os começos. E Jesus ele faz um convite simples para cada um dos seus discípulos. Você vai observar isso lendo os evangelhos. Ele fala simplesmente, vem e segue-me. E no seguir Jesus, as outras coisas vão acontecer. E no seguir Jesus e no andar com Jesus, as coisas vão acontecer na sua vida, as coisas vão começar a aparecer na sua vida, e é claro, ele vai te direcionar para servir em algumas áreas, ele vai te ensinar a fazer algumas coisas, ele vai fazer algo na sua vida ou através da sua vida, mas isso é no meio do caminho. A gente já quer dar aqueles passos largos de chegar lá na frente, e muitas vezes Jesus só quer que a gente se aproveite os bons começos. A gente muitas vezes se esquece que os discípulos de Jesus, pelo menos, andaram com ele 3 anos, antes de causar um impacto no mundo. Claro que depois, cheios do Espírito Santo, o impacto foi gigantesco. Mas Jesus teve muita paciência ao caminhar com eles. E produziu muitas coisas neles. E ensinou muitas coisas para eles. Mas principalmente, ensinou eles a andar pela fé. E Jesus, nos evangelhos, vai falar muito sobre fé. E esse chamado para seguir Jesus não é um chamado tão simples. E a gente precisa de muita fé para seguir Jesus. Já começa assim, quando ele diz assim, aquele que, para me seguir, para ser o meu discípulo, a pessoa precisa renunciar a tudo que tem que tomar a sua cruz todos os dias para ser meu discípulo. Já começa por aí. Né? Ter uma grande renúncia de vida para seguir Jesus já é um grande desafio. Tem outra passagem que Jesus diz assim, vocês querem ser meus discípulos, vocês querem andar comigo, vocês querem caminhar comigo, vocês querem me seguir, façam contas. Ele leva para o lado da engenharia civil e da engenharia militar. Alguém que vai construir uma torre, ele faz cálculos.
Alguém que vai para uma guerra contra alguém, ele faz cálculos. E assim também alguém que quer me seguir, faça cálculos. Você tem coisas para renunciar na sua vida. É um grande desafio e você precisa de muita fé. Então, caminhar com Jesus é um desafio de fé. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E nós vamos usar 4 capítulos, praticamente. Por isso que eu falei para ligar a luz aí. Não vou falar todos os 4 capítulos inteiros, né? Senão o caldo vai esfriar. Mas a gente vai citar vários versículos e vai trazer uma reflexão com vocês de como essa ideia é crescente e como Paulo usa esses 4 capítulos para indicar que nós somos chamados para viver pela fé, que nós somos chamados para viver essa caminhada com Jesus, que nós somos chamados para viver essa novidade de vida, essa nova vida que Ele nos deu através da cruz do Calvário. E nós precisamos viver isso e praticar essas boas obras que a fé nos leva a praticar. Então, ativar a nossa fé de alguma forma para responder esse chamado que Jesus fez com a gente. E esse chamado vai promover coisas grandiosas na nossa vida, mas depois de uma grande caminhada que a gente tem. Às vezes ela é mais curta ou ela é mais longa, mas todos nós estamos passando por esse processo. Jesus começa a nos usar através de nós respondermos os chamados e vivenciarmos essa nova criação junto com Ele. Ele já começa a nos usar. E já começa a fazer de nós luz para as pessoas. E a gente vai ver tudo isso nesses textos maravilhosos. Eu meditei muito nesses textos, já tinha meditado antes, né, para poder preparar a série. E assim como já tem o texto da semana que vem, mas meditei novamente essa semana e aprendi muita coisa nova, muita coisa legal para a gente conseguir falar aqui. Não vai dar para falar tudo, né? Senão o caldo esfria verdadeiramente, mas a gente vai tentar falar o máximo possível para poder aproveitar esse entendimento e provocar você, confrontar você a viver verdadeiramente essa novidade de vida em Cristo Jesus. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, Paulo começa o capítulo... primeiro, ele não separa, tá, galera? Ele não separa essa carta, quando ele escreve carta, ele não separa em capítulos e versículos. Se você pensa assim, pensou errado. Ele escreveu uma carta. Escreveu um texto inteiro, como se você escreve uma redação na escola. É um pouco maior, né? Se fosse um vestibular, ele reprovava, porque tem mais coisa aqui que poderia ser escrito. Tem um certo número máximo de palavras, né? Ou de linhas para escrever, mas ele escreveu assim. A gente que separou depois. E Paulo está falando algumas coisas, e aí ele fala que ele não precisa de carta de recomendação, porque as pessoas conhecem e conhecem o que ele ministrava para aquela igreja. E ele pregou um evangelho para ser vivido no Espírito. E ele não pregou algo da velha aliança, ele não pregou algo que é da letra, ou algo, ele cita nos primeiros versículos, das tábuas da lei. Você sabe, você já deve ter visto, né, algumas figuras de Moisés descendo da montanha com 2 tábuas de pedras, trazendo consigo os 10 mandamentos. Então é sobre isso que ele está falando. Está falando dos mandamentos da antiga aliança e está trazendo a realidade da nova aliança em Cristo Jesus e de vivenciar essa nova aliança, essa nova vida em Cristo Jesus. Que a nossa fé não pode ser baseada naquela velha aliança, mas a nossa fé tem que ser baseada na nova aliança em Cristo Jesus. E ele chega no versículo 4, dizendo: tal é a confiança. Vocês lembram? Semana passada eu explanei para vocês que o povo grego, a língua grega, pensa em fé como um ato de confiança ou um ato de fidelidade. Então, ele está dizendo ali, tal é a confiança, ou talvez tal é a fé. Podemos, talvez, entender dessa forma. Que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Só essa frase já dá para combater muita teologia da igreja brasileira. Não podemos ter muita gente querendo reivindicar de Deus e usa, às vezes, 250 semanas. Hoje eu aumentei, de manhã eu falei 70 semanas. Né? Usa 7 semanas de oração e reivindica: eu estou aqui pagando preço e o Senhor tem que dar para mim, né? Aquela coisa toda. E a gente aprende e acha que isso é fé. Né? E ele começa dizendo já: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa fé vem de Deus. É um dom de Deus. Essa capacitação, esse dom para a gente crer e vivenciar e poder viver essa nova vida, essa nova realidade em Cristo Jesus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Você lembra, né?
Você lembra que a gente faz toda a ceia e a gente lembra disso, né? E Jesus fala: este é o cálice da nova aliança. Meu sangue derramado em favor de vocês. É dessa aliança, nessa nova aliança que foi feita na cruz e que nos redimiu, que nos justificou, que nos salvou, que nos dá essa capacidade pela fé de vivenciar uma nova realidade, uma nova vida em Cristo Jesus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. Depois dos próximos versículos, Paulo vai falar um pouquinho dessa aliança mosaica, vai falar um pouquinho de novo das tábuas da lei, vai falar um pouquinho da lei, vai falar um pouquinho dessa vida da religiosidade judaica que estava tentando, de alguma forma, entrar dentro da igreja primitiva, de viver os mandamentos ou de cumprir os mandamentos como se fosse isso a justificação, né? Justificar a nossa fé, justificar a nossa salvação através das obras, da prática da lei. E Paulo combate isso, então ele explica um pouquinho sobre isso, né? Falando um pouquinho do que Moisés fez. Mas nós vamos lá para o versículo 14, que diz assim: na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. O véu, ele está falando daquele véu que Moisés, você deve ter lido o livro de Êxodo, aquele véu que Moisés, ao descer do monte, colocava sobre a sua face para que, cheio da glória de Deus, o povo não pudesse ver, que o povo pudesse olhar para ele sem ser os seus olhos, sem ficar cego de tanta glória que Moisés carregava de ter um relacionamento com Deus. Moisés ficava alguns dias no monte tendo um relacionamento com Deus. E ele voltava cheio de glória, e o povo não conseguia enxergar, então ele tinha que usar um véu sobre o rosto para poder falar com o povo. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor. Não é aqui. Perdão. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aí nós podemos chamar a atenção àquele véu lá do templo que foi rasgado. O livro de Hebreus diz que ele foi rasgado de ponta a baixo, né? E esse véu fazia separação do povo, dos adoradores, com o Deus que permanecia, a presença de Deus que permanecia dentro do santíssimo lugar, do Santo dos Santos. Então tinha um véu de separação. E esse véu foi rasgado, e ele fala assim, com ousadia: entrem na presença de Deus e tenham um relacionamento com Ele. Andem com Ele. Vivam isso que Jesus conquistou por nós na cruz. A título de curiosidade, é esse véu que eles usam até hoje. Nenhuma crítica à religião judaica, mas serve para a gente aprender. É esse véu, esse manto aí se chama talit. Não é o talit que vocês costumam ver quando alguns pregadores judaizantes pregam nas igrejas evangélicas brasileiras. Eles usam um talit menor, talit katan, que não é usado para ir para o culto. O talit maior, o talit gadol, é esse véu maior que é usado para ir no culto. Aquele outro é para se usar em casa. Mas eles usam, alguns pregadores que acham que entendem um pouquinho de cultura judaica, usam um menorzinho. Aquele que se põe sobre o ombro. Esse é o que se vai para o culto. E eles usam somente durante o dia, eles não usam durante a noite, né? Os nossos pregadores usam durante a noite, nos cultos da noite. Eles não usam durante a noite, eles só usam quando a luz está brilhando sobre eles. E esse véu, para eles, tem alguns significados. Primeiro, para que eles não vejam a presença de Deus quando a antiga aliança é lida, quando a Torá é lida nas sinagogas. Para que eles não vejam a presença de Deus. É como se eles baixassem a cabeça, usassem o véu e cobrissem o rosto, porque eles não podem ver a face de Deus, eles não podem ver a presença de Deus porque são pecadores. Mas também serve para eles, para que eles pratiquem os 613 mandamentos da lei. É uma lembrança para os homens. As mulheres não usam, para ver, olha como eles entendem assim. As mulheres não usam porque as mulheres elas são mais fiéis. Eles pensam assim. Os homens precisam usar para se lembrar, para não desobedecer. É mais ou menos assim que eles entendem. Mas os homens usam isso, né, para se lembrar de cumprir os 613 mandamentos. Porque eles acreditam, pela fé deles,
que esse entendimento de cumprir a lei é que vai salvar eles. É que vai fazer com que eles andem na linha com Deus. É que vai fazer com que eles verdadeiramente vejam a glória de Deus. Para que realmente vá trazer a presença do Messias e vai trazer a redenção de Israel. Eles acreditam dessa forma. É por isso que eles usam até hoje o véu. E quando Paulo está dizendo aqui, até os dias de hoje usa isso, ele está falando aqui no primeiro século da era cristã. Mas aqui já são 2000 anos e eles continuam fazendo o mesmo. Porque ainda não caiu esse véu, não caiu o entendimento. Porque só vai acontecer quando Cristo for revelado, quando o Messias vier. Eles falam sobre isso também, eles entendem dessa forma. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas nós que já nos convertemos, nós não precisamos dessas práticas. E nós não precisamos viver a nossa fé ou depender da nossa fé de cumprimento de lei, ou cumprimento de regra, ou cumprimento de mandamentos. Mas nós entendemos que quando Cristo entrou em nós, nós verdadeiramente fomos transformados, nós fomos salvos. E nós agora fomos salvos para viver essa nova aliança, para viver essa mudança, para viver essa transformação, para viver essa nova criação. E ele vai continuar no versículos 17 e 18, dizendo: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que Paulo está falando para eles assim? Existe uma ideia, na verdade não é ideia, é língua hebraica. Ver a face do Senhor, ou estar com o Senhor face a face, você vai ler isso muitas vezes no Antigo Testamento. É ter amizade com Deus. Na cultura hebraica, ver a face de alguém, ou estar de frente com alguém, é como se eu fosse amigo de alguém. Tenho relacionamento com alguém. Então eu vejo a face dessa pessoa. E você vai ver também na língua hebraica, muitas vezes, por exemplo, em Isaías 59, virar a face. Quando Deus vira a face, é quando ele tem inimigos. E nós temos inimigos, somos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Então, Deus vira a face para a pessoa. Então, estar diante do Senhor e vê-lo face a face, nós agora contemplamos Ele, contemplamos através de Cristo, que é a imagem do Deus vivo, nós podemos contemplar e ter relacionamento com Ele, ter comunhão com Ele. Comunhão para o judeu, relacionamento para o judeu é sentar-se à mesa. Por isso que talvez Jesus, em muitas partes do Evangelho, vai ver Ele sentado à mesa, comendo com seus discípulos. Porque isso é relacionamento, isso é comunhão, isso é conhecer o Senhor, isso é ter relacionamento profundo com alguém, intimidade com alguém. É por isso que talvez os crentes convertidos verdadeiramente comem demais, porque gostam de ficar na mesa todo o tempo, porque aprenderam com o mestre. Não falam por aí que crente come? É por causa disso, né? Não é revelação, mas é porque só simplesmente estão seguindo o seu mestre. Mas Jesus também caminhava muito, por favor, né? Trabalhem os músculos, não apenas agora os da fé, mas trabalhem os músculos físicos, né? Vão caminhar um pouquinho, vão gastar isso que vocês estão comendo. Porque Jesus também caminhava demais. Isso é ter relacionamento. Jesus, quando chama os discípulos e chama todos nós para segui-lo, é para ter relacionamento, é para estar junto, é para se reunir, é para buscar, é para aprender dele, é para conhecê-lo profundamente. Conhecer alguém, ver a face de alguém, ter amizade com alguém, são sinônimos na língua hebraica. É por isso que quando Jesus fala, isso é um alento para cada um de nós que dizemos que pela fé fazemos coisas em nome do Senhor. Eu já curei muitas pessoas em nome do Senhor, eu já fiz isso em nome do Senhor, eu já expulsei demônios em nome do Senhor. E lá no dia do juízo, lá em Mateus capítulo 10 vai falar sobre isso, lá no dia do juízo Jesus vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: não te conheço. Porque você fez coisas em meu nome. Mas não foi aquilo que eu pedi simplesmente para fazer. Eu só fiz um convite para você, anda comigo. Mas a gente quer dar passos largos, a gente quer ir lá para frente primeiro. E a gente não quer caminhar com o Senhor. A gente não quer renunciar, a gente não quer aprender dele. A gente não quer fazer, andar com ele, caminhar com ele e fazer com que as nossas vidas, o nosso velho homem, vá sumindo, vá saindo de nós para que ele possa entrar e possa ter comunhão e a vida dele possa fluir em nós. E ele fala uma frase que parece muito triste, mas é a frase que ele usa para expressar essa metáfora do que vai acontecer no juízo. Ele simplesmente fala: não te conheço, não andasse comigo. E o convite que ele faz para a gente é simples: venha e anda comigo, me conhece. Tenha comunhão comigo, tenha relacionamento comigo.
Como é que eu posso fazer isso na prática? Andando com pessoas, aprendendo de Jesus junto, andando com alguém. O mesmo Jesus que habita em você, o mesmo Espírito que habita em você, habita na pessoa que está ao seu lado. Aprenda a ter relacionamento com pessoas em Cristo. Andar junto, fé comunitária, como eu citei e falei na semana passada. E ele continua, muda o capítulo, mas a ideia continua nos versículos 1 e 2. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, pela graça, não desanimamos, não desista, continue. Continue, foi dado para nós, por graça, para viver, é um presente de Deus. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra. Ele está combatendo a velha aliança. Ele está combatendo as doutrinas, as obras mortas da religião anterior da velha aliança. Ele não está usando isso, nós podemos usar. E dá bem na cara de falar isso, dos procedimentos secretos e vergonhosos, engano, torcer a palavra de Deus. Tem muito isso hoje. Mas ele não está falando do futuro aqui, ele está falando do que eles faziam na velha aliança, que estava tentando entrar novamente na igreja, e ele está combatendo isso. Não é por isso que nós vivemos. Muito pelo contrário. Ele vai dizer, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendemos-nos a consciência de todos diante de Deus. E ele continua nos versos 3 a 5. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, se você ainda continua usando um véu, para os que estão perecendo é que está encoberto. Para aqueles que não conhecem a Deus, estão encobertos, porque eles querem ver. Deus quer fazer de você a luz do mundo. Deus quer fazer de você, quer que brilhe em você, através dessa vida, dessa nova vida, viver esse bom testemunho, como a gente leu semana passada em Hebreus capítulo 11, daquele bom testemunho, daqueles heróis da fé. Ele quer que a gente viva essa vida nova, para que as pessoas também vejam em nós a glória de Deus sendo resplandecida através de nós. E eles conheçam a Jesus através de nós. Mas se ele está encoberto, nós vivenciando um evangelho simplesmente de comportamento moral, de seguir regras, ou de seguir lei, como era no passado, as pessoas não vão ver. As pessoas vão olhar para nós, você vai para a igreja todo final de semana, o teu vizinho vai olhar para você, vai ver você ir para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Né? Muitas vezes, né? Pegando um pouquinho da calabresa da pizza aqui. Mas vai ver você, vai ir toda a vida, vai saber que você está indo para a igreja, mas ele olha para a tua vida e não vê mudança nenhuma. Ele fala, eu não quero ir para essa igreja do cara aí não. Porque a vida dele continua problemática, eu vejo ele brigar com a esposa todo dia, eu vejo ele fazer um monte de coisa errada, eu vejo ele ter uma vida que não é legal, e eu não quero isso para mim. Mas se a gente vive uma nova criação, as pessoas olham para nós e isso já muda. Eu quero ter esse Jesus que essa pessoa tem, porque verdadeiramente ele era uma pessoa e agora ele é outra. Ele vive uma nova criação. Talvez a pessoa não vai entender o que você está acontecendo na sua vida, mas ele vai perceber as mudanças. E não é simplesmente fazer ou deixar de fazer coisas, é simplesmente viver Cristo. As coisas vão sendo corrigidas no meio do caminho, mas nós queremos dar saltos altos. E muitas vezes, como igreja, nós ensinamos de uma forma meio contrária, fazemos a mesma coisa que os judeus faziam na época de Jesus ou da igreja primitiva, ou que eles faziam antes até. Essa ideia de viver pela letra, de viver pela regra. E a gente diz para a pessoa, você que a gente não fala isso, só fala para um tipo de pessoa agora, né, a moda. Mas a gente fala geralmente, você quer seguir Jesus, você quer vir para a igreja? Se você é um mentiroso, deixa de mentir. Depois que você parar de mentir, você vem. A gente não fala isso, mas na prática a gente vive assim. Se você tem problemas com pornografia, se você tem problemas com promiscuidade, se você tem problemas com sexualidade, se você tem problemas com homossexualismo, larga isso tudo e depois você vem para a igreja. A gente faz isso com as pessoas. Porque a gente não quer viver Jesus. E a gente não quer apresentar um Jesus que pode transformar a vida das pessoas. Na verdade, a gente nem crê no poder do Evangelho. Porque o convite que a gente tinha que fazer para essas pessoas não é dizer para elas assim, por causa do teu pecado você vai para o inferno. A gente tem que dizer para elas assim, vem e segue Jesus. E a gente crê verdadeiramente que o evangelho que Jesus pregava e que o evangelho que Jesus vivia e o evangelho que Jesus apresentou e ensinou para os discípulos e que a gente deve viver nele, ele é poderoso para transformar a vida daquela pessoa. Mas a igreja quer dar passos largos, ela quer dizer, primeiro tu larga tudo e depois tu vem.
Não vai acontecer, queridos. Não adianta colocar lei proibindo aquilo ou aquilo outro, não vai acontecer. O mundo não vai mudar se a gente tiver leis cristãs, não vai mudar. A única coisa que pode mudar o ser humano se chama Jesus Cristo. Se ele não entrar no coração pela presença do Espírito, as pessoas nunca vão ser transformadas. Elas podem viver uma vida religiosa, e muita gente vive uma vida religiosa, é a fé passiva. Ela pode talvez se parecer com uma maioria das pessoas que convive com ela na igreja. Ela deixa de fazer algumas coisas, ela deixa de fazer outras, mas o coração dela continua sujo, precisando de purificação. Isso só vai acontecer se Jesus entrar em nós e fizer a diferença. Se o Espírito Santo verdadeiramente tomar as nossas vidas e começar um passo de caminhada com a gente, e a gente permitir que ele faça essas transformações na nossa vida. Aquele velho homem deixar de existir, para que a nova criatura em Cristo passe a ser resplandecente nas nossas vidas. Mas esse texto vai falar sobre isso, já estou me adiantando. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou nós já tem uma ação neste mundo, uma ação demoníaca, impedindo que as pessoas vejam Jesus, ou atentem ao Evangelho, ou ouçam o convencimento do Espírito, vamos dizer assim. E ainda vem nós e nos tapamos, ou nós nos encobrimos pela religiosidade do nosso coração barata e impedimos também que as pessoas vejam. Então são duas pessoas trabalhando, uma sinergia, trabalhando pelo lado mal. Mesmo você sendo crente, muitas vezes você está atuando do outro lado, jogando no outro time. Porque além de ter alguém impedindo que as pessoas vejam Jesus, ou a glória de Deus através da pregação do Evangelho, tem você dando mau testemunho. E aí, mesmo que a pessoa não vai nunca ver. Tem que ser só pela graça mesmo. Deus tem que chegar lá. É tudo pela graça, mas Deus tem que chegar lá e fazer a diferença na vida dela, como tem feito em muitos testemunhos que a gente tem ouvido dos missionários em países islâmicos, que as pessoas estão tendo sonhos com Jesus. O homem de branco. É incrível. Já foram alguns missionários que já falaram isso para mim. As pessoas estão tendo sonhos com o homem de branco. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Aí Paulo vai falar de alguns desafios, nos versículos posteriores, vai falar de alguns desafios que ele tem passado, algumas dificuldades, e vai esclarecer cada vez mais. Você tem que viver pela fé, querido. Se não viver pela fé, esses desafios vão te paralisar. E aí nós vamos um pouco mais para frente, no versículo 13, que diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Ele vai entrar agora na ideia da nova criação. Ele vai entrar agora na ideia da ressurreição. Ele vai entrar na ideia que nós já ressuscitamos com Cristo. E que nós precisamos viver essa novidade de vida. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. E aí nós vamos um pouquinho mais para frente. Ele vai falar, se você ler os primeiros versículos, principalmente do capítulo 5, desconectados, você vai criar um monte de doutrina sobre salvação. Não faça isso. Ele está falando de ressurreição, de nova vida. Ele está falando de viver o Evangelho. Ele está falando de fazer morrer o velho homem e de viver a nova vida. Nós vamos lá para o versículo 7, diz assim: porque vivemos por... Você vive por quê? Crente. E não pelo que vemos. Não que nós não temos uma base, não que nós não temos uma referência. Nós temos uma referência, a palavra de Deus.
Mas como ele está falando de ressurreição, e está falando também de ressurreição do último dia, ele está falando de uma esperança maior. E ele falou, nós não vivemos, nós vivemos por fé. Nós cremos porque nós já vimos, já temos uma referência. Jesus já morreu. Logo, se ele morreu, nós também com ele morremos. Mas Jesus, ao terceiro dia, já ressuscitou. Logo, se ele ressuscitou, nós com ele também já ressuscitamos. Então não é pelo que nós vemos ou esperamos ver no futuro, mas é porque nós já temos uma base. E isso nos leva a crer que nós temos essa esperança da ressurreição do último dia. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ele está escrevendo por uma igreja. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ler alguns versículos agora até o final ali da ministração. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo te constrange? Fala para o irmão do lado aí, bate nele aí dizendo. O amor de Cristo te constrange? Se você não sabe o que é o amor de Jesus, a Bíblia fala assim, e Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por inimigos de Deus, pessoas que não queriam fazer a vontade de Deus. Jesus morreu por pessoas que não queriam saber de Deus. Ele morreu por nós, cada um de nós. E se isso não te constrange a viver essa nova vida, que é um presente de Deus, e ter essa responsabilidade de nele ser luz para as pessoas, não sei o que mais te constrangeria. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Olha a fé individualista saindo de lado e você aprender a viver uma fé comunitária. Viva para Jesus. E é Ele que vai te ensinar a viver tudo isso. Ande com Jesus e Ele sempre vai te levar a se relacionar com pessoas. Ajudar pessoas, abençoar pessoas, amar pessoas, perdoar pessoas, cuidar de pessoas, servir pessoas. É Ele que vai te levar. Pô, foi Ele que ensinou isso tudo. E Ele fez, Ele mostrou como é que se faz. Porque em todo tempo os discípulos olhavam para Ele e Ele estava fazendo isso. Em todo tempo eles olhavam para Jesus e Jesus estava servindo alguém. E em todo tempo Jesus estava servindo a eles mesmos. E quando serviu a eles mesmos, lavando os pés deles, disse, agora eu quero que vocês façam isso também, uns com os outros. Não de lavar os pés, mas de servir humildemente em amor. E ele continua dizendo, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Como é difícil isso. Isso é um tapa para a igreja de Corinto e é um tapa para a igreja brasileira. Porque nós consideramos uns aos outros ainda do ponto de vista humano e não do ponto de vista da nova criação. É por isso que nós julgamos muito. É por isso que nós condenamos muito com as nossas palavras. É por isso que nós não podemos e nós somos totalmente inflexíveis com o erro do irmão. Mas não somos inflexíveis com o nosso erro. Com o nosso erro nós queremos graça de Deus. Mas com o erro do meu irmão, eu não estou desejando andar com ele, caminhar com ele, perdoá-lo, para que ele possa vivenciar essa nova vida em Cristo Jesus, esse caminhar com Cristo. Mas não tenho paciência para isso. E eu sou totalmente inflexível. E é mais fácil eu me afastar dessas pessoas do que eu viver o amor de Cristo juntamente com elas. Porque nós consideramos essas pessoas do ponto de vista humano.
Mas se nós consideramos essas pessoas do ponto de vista humano, quem sabe também nós não queremos que Deus nos considere do ponto de vista humano. Ou seja, a nossa velha criatura e todos os erros que nós cometíamos no passado. Mas Ele não faz isso. Ele nos perdoou, nos redimiu, nos justificou, nos salvou, nos chamou para perto, atraiu a si, a cada um de nós, nos amou muito. Por que a gente não faz a mesma coisa com as pessoas que umas vezes pisam na bola com a gente? Porque ainda consideramos as pessoas do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, já o não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Essa frase é linda, mas para muitos de nós ainda é uma utopia. Mas eu tenho certeza que um Deus poderoso transforma utopias em verdades. Deixa Ele colocar essa verdade no teu coração e na sua vida. As coisas antigas eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da nova aliança, que é a mesma ideia do ministério da reconciliação. Um Deus distante por causa dos nossos pecados, separado de nós por causa dos nossos pecados, ou com a face virada por causa dos nossos pecados, decidiu amar os pecadores ao ponto de se entregar por eles e trazê-los para perto, atraí-los para perto, para ter relacionamento e comunhão, reconciliando em Cristo, nós com Deus, ou Deus com a gente, gerando amizade. E ele fala, agora não vos chamo de servo, mas eu chamo vocês de amigos. Porque o amigo conhece os segredos do coração, conhece aquilo que é a vontade do Pai. Ele revela para a gente. Olha a ideia, Você anda com Jesus, se torna amigo dele, e ele vai revelando coisas a vocês e vai trazendo você uma verdade maravilhosa, traz a revelação da palavra ao teu coração. E faz você ter a oportunidade de, conectado com Ele, vivenciar tudo isso, gerar frutos. Ele fala sobre isso naquele mesmo texto que ele fala de amizade. Para que você dê fruto, e o fruto de vocês glorifiquem a Deus. Então Ele está reconciliando em Cristo, reconciliando a gente com Deus. A mesma ideia dessa nova aliança, uma aliança, uma conciliação, uma reconciliação em Cristo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus nos confiou a mesma mensagem. Ele está dizendo, pela fé viva isso, pela fé faça reconciliação, reconcilie pessoas com Cristo, com Deus através de Cristo. Seja luz para a vida das pessoas. Seja luz para aqueles que estão vendo você ir para a igreja, mas não estão vendo transformação. Mas quando você começar a viver como nova criatura, viver essa nova criação de Deus, as pessoas vão olhar para vocês e vão ver a luz do Evangelho em vocês, a luz de Cristo brilhar em vocês. E isso vai fazer a transformação e a diferença, vai gerar alguma coisa nova no coração dela. E o Evangelho não vai ser mais falado, vai ser testemunhado por você. E a pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo e ela vai querer conhecer o Jesus que você conhece. E ela vai querer ter a vida nova que você tem. Mas só pode ter essa vida nova, não pela religião, mas simplesmente por Jesus, ou por meio de Cristo. Portanto, somos o quê? Embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha só. Quando nós deixamos essa luz brilhar, é como se Deus estivesse fazendo esse apelo por nosso intermédio. Deus convencendo pessoas pelo teu testemunho. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E para encerrar, 2 versículos. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus.
como a gente falou semana passada, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para praticarmos boas obras que Deus preparou para nós de antemão. Não recebam a graça de Deus em vão. Não fiquem paralisados ou paralisem a sua fé. Não vivam como um religioso. Não vivam como alguém que usa um véu, escondendo o Evangelho. O Evangelho precisa ser liberado, precisa não simplesmente falado, mas precisa ser vivido. As pessoas precisam olhar para você e ver que você vive o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Como alguns irmãos da igreja primitiva, e Paulo teve que corrigir alguns deles, talvez a igreja de Corinto também estava passando pela mesma ideia. A ideia da salvação, e isso para o judeu é bem assim, eles vivem isso até hoje, e por isso que eles usam aquele véu que eu mostrei para vocês. É um dos entendimentos também deles. É que a redenção e a salvação ela vai ocorrer no último dia, no dia que o Messias instaurar o seu reino. Mas Jesus já instaurou o seu reino, já inaugurou o seu reino em nós, nos nossos corações, nas nossas vidas. O reino de Deus já está no meio de vós. E a gente, muitas vezes, como cristão, vive como se tivesse véu. E vive o Evangelho apenas como uma expectativa de algo que vai acontecer no futuro. E não vive o aqui e agora como deveríamos viver. A gente crê verdadeiramente que lá na frente nós teremos corpos incorruptíveis. Mas já somos nova criação. Nós somos novas criaturas em Cristo. E pela fé nós devemos viver isso. Pela fé nós devemos experimentar essa vida nova que temos em Cristo Jesus. Pela fé nós temos que viver a salvação, o aqui e o agora. E é sobre isso que Paulo está querendo dizer. Como tomarmos posse do que nós somos em Cristo Jesus, ele constituiu um reino de sacerdotes. Nós somos sacerdócio real. A ideia de sacerdócio como verdadeiros adoradores. A ideia de real como testemunhas do rei, como apóstolos do rei, ou como aqueles que levam a mensagem do rei, ou embaixadores do rei. Então nós temos essas duas características em nós, esse chamado que nós temos em Cristo vai nos levar a vivenciar essas duas coisas. A verdadeira adoração. Como sacerdotes nós somos a verdadeira adoração e como os testemunhas fiéis de um rei. E nós somos chamados para sermos testemunhas. Atos capítulo 1 vai dizer isso. 2 vai dizer isso. Ser-me-eis testemunhas pelo mundo afora. Então nós fomos chamados para vivenciar verdadeiramente o Evangelho, para resplandecer o Evangelho. Jesus diz lá em João, capítulo... Agora esqueci o capítulo, se eu não me engano é o 10. Eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus capítulo 5 ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. Eu vim. E essa é a restauração do ministério da antiga aliança. Os profetas diziam para os judeus, vocês são a luz para os gentios, luz para as nações. Jesus tomou sobre si esse ministério. Eu sou a luz do mundo. E ele fez os discípulos e chamou os discípulos e disse, agora vocês são a luz do mundo. Resplandeça em vós o Evangelho para que as pessoas olhem para vocês e creiam em Cristo. Vivam isso aqui e agora, não é algo simplesmente para viver no futuro, mas é algo para viver no hoje. E nós estamos deixando de viver porque nós estamos nos conformando com esse mundo. E aí, como diz o Paulo em Romanos capítulo 12, nós não estamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus simplesmente porque estamos conformados. Mas quando nós andamos com Cristo, estamos sendo transformados de glória em glória, podemos experimentar isso. E ao ser transformados, as pessoas estão olhando para nós, estão vendo Cristo através de nós. E foi para isso que nós fomos chamados. Um discípulo de Jesus é alguém que vive igual a Jesus, semelhantemente a Jesus. Jesus disse que um bom discípulo é aquele que foi, ao ser bom, bem instruído, se torna semelhante, ou se torna igual ao seu mestre.
Nós precisamos aprender a andar com Ele e permitir que o ensino dele entre no nosso coração e faça diferença nas nossas vidas. E com a ação do Espírito Santo em nós, essa capacitação pela fé, de experimentarmos essa transformação em glória, para vivermos essa experiência. E assim, podemos anunciar o Evangelho, não simplesmente com palavras, mas com a própria vida. Isso é viver o Evangelho. Isso é viver pela fé. E é isso que Deus espera de nós. E é isso que Ele quer que a gente responda para Ele quando Ele chama a gente. Simplesmente com uma pergunta simples. Segue-me. Vem comigo. Anda comigo. Não sejamos... Eu sei que a gente tem a mesma atitude, deve ter a mesma atitude de Pedro quando foi chamado pela primeira vez. Ele disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Como um bom judeu, ele percebeu que era a glória de Deus que estava ali. Quando ele viu aquele milagre dele dizer, um bom pescador, né? Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, pela tua palavra, nós lançaremos a rede. E aí vai aquele milagre todo. E aí ele chega na praia e diz assim, se ajoelha no chão e diz, sai, se afasta de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. Um bom judeu percebe a glória de Deus e quer se cobrir. Jesus falou, levanta-te, homem, porque a partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. Essa mesma glória que resplandece através da minha vida e tu percebeu, agora eu vou fazer resplandecer em você. E você vai ser luz para as pessoas. Vai ser pescador de homens. É isso. É isso. É isso que Ele quer fazer em cada um de nós. E é isso que Ele está chamando a gente para viver. E é isso que nós devemos fazer. Viver pela fé. Esse novo evangelho. Esse evangelho que transforma corações. Viver em novidade de vida. E agora, verdadeiramente, para encerrar, eu gostaria de fazer umas reflexões para a gente colocar em prática. Algumas lemas falamos aqui. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. A capacidade vem dele. A fé vem dele. É tudo dele. Mas Ele quer que a gente faça. Lembra-se que eu falei semana passada? Tudo vem dele. Tem uma coisa que vem nossa, que é nossa, a nossa ação. A partir do momento que nós recebemos essa capacidade, vamos fazer o que com ela? Ficar parado. Porque tudo vem dele, vai tudo acontecer. Não é isso que ele falou. Viva. E não somente na igreja. Viva essa vida aonde você estiver. Essa nova vida. A luz precisa resplandecer no seu trabalho, na sua casa, no meio dos seus amigos, nas praças, na cidade, em todos os lugares onde você caminha. Você precisa brilhar essa luz de Jesus. Essa nova criatura que você é em Cristo Jesus. Você tem capacidade nisso. O Espírito do Senhor está dentro de você. Você foi chamado para refletir o Evangelho de Cristo. Refletir não é fazer uma reflexão ou uma autorreflexão. Refletir é como um espelho. Fazer brilhar a glória de Deus. Manifesta em Cristo Jesus. Brilhar através da sua vida. Se você está em Cristo, você é nova criação. Você não será nova criação. Você é nova criação. É presente. Mesmo que no futuro você será pleno, hoje é presente. Você já é nova criação. Você já nasceu de novo. O Espírito de Deus já habita em você. Portanto, viva em novidade de vida. Insisto que não recebas em vão a graça de Deus. Eu insisto com você, a mesma coisa que Paulo insistiu com aqueles irmãos em Corinto. Não recebam em vão a graça de Deus. Não brinquem de igreja. Sejam igreja. Não tenham isso como uma religiosidade. Vivam Jesus. Não sejam batistas, presbiterianos, assembleanos. Sejam de Cristo. Vivam Cristo. Denominação. Vivam Jesus. Vocês foram chamados para serem de Cristo, para viverem o Evangelho e serem novas criaturas. Então eu insisto com vocês, não recebam em vão a graça de Deus. Viva pela fé e cumpra
o chamado de Deus. Viva pela fé, querido. E ande após Jesus. O resto, deixa com Ele que Ele vai fazendo. No meio do caminho, Ele vai te transformando. A cada passo que você dá em direção a Ele, ou após Ele, Ele vai fazendo transformação. A cada passo que você dá, novas coisas vão acontecendo. A cada passo que você dá, Ele vai gerando algo novo na sua vida. Eis que faço novas todas as coisas. Foi assim que Ele disse. Eis que faço novas todas as coisas. Ele fala isso no Apocalipse? Não, Ele fala isso em Isaías também. Deus sempre faz novas coisas todas as vezes que Ele se manifesta nas nossas vidas. Tudo com Deus é novo. Sempre é novo. Novos começos, nova vida. O Evangelho se chama Boas Novas. Deus quer fazer novos todas as coisas. Novos céus e nova terra. Tudo é novo com Deus. Ele quer renovar as nossas vidas. Ele quer fazer com que a gente volte ao princípio. Como era no jardim. Relacionamento. Coisas maravilhosas que aconteciam no jardim. Deus capacita o homem e a mulher que eram muito bom. Lembra que eu falei semana passada? Muito bom. A criação de Deus era bom. E o homem e a mulher era muito bom. E Ele capacita o homem a vivenciar e a conduzir todas as coisas no jardim, a administrar o jardim, a viver as maravilhas de Deus. Mas a coisa mais legal de todas era a face de Deus. Adão e Eva eram amigos de Deus. Viam Deus todos os dias, face a face. E mais interessante, todos os dias, como disse, na viração do dia, Deus passeava com eles pelo jardim. Depois lá na frente Deus diz para Abraão: anda comigo e seja perfeito. Não é seja perfeito e depois anda comigo. Anda comigo e seja perfeito. Vai acontecer enquanto você caminha comigo. E depois Jesus fala: vem, anda comigo, segue-me. Você coloque de pé. E para encerrar, eu queria que você pegasse na mão do irmão do seu lado aí. Pega na mão dele. Lembra que eu falei de Pedro? Pedro não falou aquilo de nada. Ele não falou para Jesus: mediante a tua palavra eu vou lançar as redes. Uma experiência incrível aconteceu antes. Seu irmão mais novo, André, era um discípulo de João, o Batista. Jesus chega para ser batizado por João. João olha para os discípulos e aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele. Alguns discípulos, com certeza todos os discípulos de João ficam: opa! Mas alguns em especial, já acontece uma mudança na vida deles. Um deles, André. E André sai correndo e ele vai procurar o irmão Pedro. Pedro, conheci o Senhor, o Messias, aquele que os nossos pais esperavam. Eu vi ele, João indicou ele. Vem conhecer ele comigo. Vem conhecer ele comigo. É isso, é sobre isso que nós estamos falando. Quando Jesus entra na nossa vida, o impacto acontece na nossa vida. Nós queremos contar para todo mundo que nós vimos o Messias, que nós vimos o Rei, que nós vimos Jesus, aquele que transforma corações e vidas. E aquilo ali, com certeza, no primeiro momento, talvez não tenha mexido tanto com Pedro. Mas quando ele viu Jesus na praia, ele disse: mediante a tua palavra eu vou lançar a rede. E Jesus fez ele ter uma experiência com Jesus. E ele chega na praia e diz: não, sai de mim, Jesus, eu não consigo. Consegue sim. És Pedro, és Simão, né? Filho de Jonas. A partir de hoje és Kefa, ou Pedro. Mudança de identidade, mudança de vida, nova criação. Eu vou te fazer pescador de homens.
anda comigo e eu vou te fazer pescador de homens. Anda comigo e eu vou te fazer luz para as nações. E você conhece o resto da história de Pedro. E você sabe o que aconteceu na vida dele. É isso. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, meu querido. É isso que Ele quer fazer com você. Basta você deixar Ele fazer. Viva pela fé. Em nada ponho a minha
Pai, nós precisamos de Ti. Sabemos que a capacidade vem de Ti. Que o Espírito Santo nos leve a viver isso tudo, Senhor. Que o Senhor gere mais fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós ouvimos a Tua palavra e o Teu chamado novamente. Somos convidados novamente para andar contigo, para renunciarmos a algumas coisas nas nossas vidas que nos atrapalham a andar contigo e tomarmos a nossa cruz e irmos após o Senhor. Que essa fé inunde nossos corações para que nós possamos vivenciar isso todos os dias. A cada passo que a gente dá, uma transformação aconteça na nossa vida. Que cada passo que a gente der contigo, a gente possa ser um pouquinho mais parecido com o Senhor. Queremos Te conhecer. E só existe conhecimento do Senhor quando a gente tem relacionamento contigo. Nós temos as portas abertas, escancaradas para a gente entrar na presença do Senhor, experimentarmos da Tua glória face a face. Que nós possamos ser ousados, como diz a Tua palavra, para fazer isso acontecer na nossa vida. E o resto, Senhor, Tu fazes, porque o Evangelho transforma. Porque o caminhar contigo vai ter transformação e mudança. Constrange o nosso coração, constrange as nossas vidas, constrange o nosso entendimento. Pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, faz-nos andar em conformidade com o Senhor. Queremos aprender de Ti, queremos Te conhecer cada vez mais, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a minha vida. Dá-nos forças e capacidades em Ti, para vivermos pela fé em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê mais um aplauso forte ao Senhor. Amém. Ainda em pé, acho que é o momento de a gente também pegar essa palavra aqui, diante de tudo que ouvimos, diante de tudo que fomos ministrados, e que essa palavra, ela gere em nós mudanças a partir de hoje, a partir de amanhã, no nosso trabalho, no seu dia a dia, na sua escola, aonde você atua, que o Evangelho, quando entra, ele muda tudo, ele muda a nossa vida. E diante dessa mensagem maravilhosa que ouvimos aqui, que eu e você possamos cumprir o nosso chamado, de mudar o mundo, de mudar o ambiente onde você está, de mudar a nossa cidade, de mudar os ambientes onde eu e você participamos. É lá que você vai ativar essa fé. Não deixe, não perca isso. Amém? Rapidamente, vou dar 2 avisos. Ele pediu para eu dar o aviso, porque ele falou que ele não é bom de aviso. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Que responsabilidade, então, né? Então vamos lá, 2 avisos rápidos aqui. Na verdade são 3, só que um eu vou colocar dentro de um deles. Primeiro é o seguinte, nós fizemos uma parceria com uma escola de músicas, as AFs da Assembleia de Deus, está aqui a PIB. Então na próxima segunda-feira, dia 31, nós vamos iniciar aqui no nosso espaço, aqui nas salas. Nós temos 3 aulas aqui de bateria, de violão e de teclado, 19h30 ali, 20h30. Está um desconto, é uma parceria especial com a PIB aqui, então você pode procurar nesse WhatsApp. Tem gente que já nasce pronto, né, com músicas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o exemplo aqui, o Fabrício já nasceu pronto, mas esses 2 aqui, ó. Eu fiquei sabendo que esses 2 aqui nasceram prontos, só que não. Só que eles aprenderam música na mesma idade. Fiquei sabendo que esse aqui inspirou esse aqui, foi isso mesmo? Então assim, eles não nasceram prontos. Eles precisaram se aperfeiçoar nisso aí. Eu acho que os irmãos também, tenho certeza disso. Exceto o Fafá lá, né? Que já nasceu pronto. Mas brincadeira à parte, é importante a gente entender isso aí, porque tem pessoas no nosso meio aqui que querem falar, eu quero cantar. Volta e meia assim, eu sou procurado. O pastor, quer cantar? Procura o pastor Zé Ricardo. Aí eu explico assim que a gente não é aula, a gente não tem escola de música. Mas quer fazer um teste vocal? Beleza. Eu não tenho coragem de fazer o teste vocal. Mas querem fazer o teste vocal? Não tem problema nenhum. Com algum instrumento, a mesma coisa. Resumo à parte.
Se você entende que esse também é um meio como que Deus quer te usar para você servir a Ele nesse mundo, você pode procurar aqui. Ah, pastor, eu não tenho essa vocação, mas você tem a disposição de abençoar alguém, de investir na vida de alguém, faça isso, nos procure. Ah, eu quero pagar para alguém fazer essa aula. Beleza, pode me procurar. E o último aviso aqui, nós ainda estamos com as inscrições abertas do Primeiros Passos. Coloca o WhatsApp aqui da igreja, por favor. Os primeiros passos, o que é os primeiros passos? São 4 passos, é o modo como é que você conhece a igreja. Primeiro passo, nós convidamos você para nos conhecer. Ah, mas todas as igrejas não são iguais? Não, não são iguais. Talvez esse é o motivo pelo qual você está aqui. O nosso convite é para que você conheça os nossos ambientes. No segundo passo, nós vamos apresentar quem é Jesus. Ah, mas Jesus não é o mesmo pregado em todas as igrejas? Não. Tenha certeza que não é. Nós ouvimos essa palavra aqui, e eu tenho certeza que se você for em outras igrejas, a Igreja Batista aqui não é a mesma igreja que no Rio Grande do Sul, que não é a mesma Igreja Batista da primeira Igreja Batista Central de São Paulo, que não é a mesma lá no Nordeste. Então, por isso que nós convidamos você, isso no passo 2. No passo 3, aquilo que cremos. Mas todas as igrejas não acreditam, não creem na mesma coisa? Não. Então, por isso que nós convidamos você. E no último passo, a gente tem um convite para você. Até hoje, ninguém disse não, mas pode ser que ocorra. Então, a gente convida você. Você quer fazer parte? Você quer conhecer um pouquinho sobre a PIB? Se inscreva, a gente tem vagas ainda. Nós vamos começar na primeira semana do mês de agosto. Então, são 4 passos. Primeiro passo, você vê o pastor Rodrigo. No 1, no 2, no 3 e no 4, porque ele me fiscaliza o pastor Cristiano e o pastor Marconi, para ver se a gente fala muito, né? Então, passo 1 é com ele, passo 2 com o pastor Marconi, passo 3 com o pastor Cristiano e passo 4 você me vê lá novamente. Tá bom? Vamos orar? Pega aí na mão do seu irmão, próximo de você. Querido Deus e Pai, diante de tudo aquilo que ouvimos aqui, diante de tudo aquilo que fomos ministrados pela Tua palavra, a nossa oração, Senhor, é que Tua palavra que vem pelo ouvir, e como que nós ouvimos aqui, como que fomos ministrados, que possa crescer o desejo em nós de relermos durante a semana esses textos, de vermos essa mensagem novamente, de mandarmos para alguém. Pai, que essa mensagem gere em nós essa mudança, essa certeza que o Senhor tem um chamado. Um chamado, ó Deus, para que eu e você, para que como igreja tenhamos um relacionamento crescente com Jesus, que é revelado, que é desafiado nos ambientes onde que nós estamos. Esse ambiente aqui é um momento de celebração, de desafios, de convite, de alegria, de gratidão. Mas como nós precisamos sermos alimentados e vivermos isso tudo que foi ensinado aqui, que foi ministrado no nosso dia a dia. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão. Eu e você estamos na comunhão de Jesus, no corpo de Jesus. É Ele que nos faz estarmos aqui, que possamos viver profundamente a verdade do Evangelho que foi ministrado nessa noite. Em Jesus que nós oramos. Amém e amém. Dá um abraço no seu irmão, a sua irmã, da pessoa que está ao seu lado e deseja a ele e a ela uma ótima semana. Nós temos o caldo para você participar. Relembrando aqui do caldo, tá bom? R$15 é livre esse caldo. Mais elevado.